E aí, até que ponto, sim, na prática, cada uma desses arranjos, não só a Visa, a Master, mas todas as bandeiras, elas conseguem implementar com eficácia este controle, né, efetivo, uma vez que a gente tem diversidades, né? Olá, eu sou Aida Nunes e essa é a segunda temporada do Papo na Nuvem, um espaço para promover conversas sobre tecnologia em serviços financeiros. O Papo na Nuvem é realizado pela Zup, uma plataforma tecnológica para serviços financeiros e conta com o apoio da Visa. Começando o Papo na Nuvem de hoje, o assunto é regulamentação e os nossos convidados vão se apresentar, falar um pouco de si, do seu trabalho e do momento das suas empresas. Mariesca, William e Gustavo, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Olá, obrigada também por estar aqui, né? Obrigada por estar ao lado de William e de Gustavo, da Visa e da Master. É uma honra estar dividindo aqui com vocês esse momento para falar de temas tão importantes. Eu sou Mariesca, VP Legal e Compliance da Zup. A Zup é uma empresa de tecnologia white label para meios de pagamento e serviços financeiros, permitindo que os parceiros possam receber, processar e gerenciar pagamentos usando as suas próprias marcas na plataforma. Acho que é isso como uma primeira apresentação. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sou o William Takamura, eu sou o Head de Regulatory Compliance da Mastercard, responsável por todas as questões envolvendo regulação, suporte a clientes. Tenho já uma boa estrada nesse setor. Novamente é um prazer estar aqui com esse time fantástico que é a Mariesca e o Gustavo Noman para discutirmos um pouco sobre regulação. Oi, gente, Gustavo Noman, obrigado pelo convite, Ida. Eu sou o diretor executivo de Relações Governamentais da Visa, então toda a parte de regulação do Banco Central acaba caindo aí na minha área também. Então é um prazer estar aqui com você, com o William, com a Mariesca e, sim, é sempre bom conseguir a gente fazer esse debate de ideias. Eu acho que é sempre bom e vai sempre agregar muito para todo mundo. E o assunto de hoje, regulamentação, vai render muito. Para começar, Gustavo, qual a tua opinião sobre o controle que o Banco Central determina que as bandeiras tenham sobre toda a cadeia de pagamentos? Na sequência, eu queria que o William falasse um pouco da visão da Mastercard sobre esse assunto. E para complementar tudo isso, a Mariesca, eu queria que você falasse sobre a visão da Zup como plataforma. Ótimo, vamos começar porque esse é um tema bem relevante e é uma mudança grande que o Banco Central fez, eu acho que para toda a indústria. O que o Banco Central determinou para as bandeiras, quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente goste, quer a gente não goste, é o que está escrito na regulação. A bandeira, né, o instituidor do arranjo de pagamento, é responsável pela transação desde o momento em que o cliente, lá, o consumidor, faz uma compra até o estabelecimento comercial receber aquele dinheiro, né? Então a gente tem que ter controles sobre todos os entes da cadeia, emissores, sobre os participantes, né, que são os emissores, os credenciadores, os subcredenciadores, tem processadores também, tem instituições de domicílio. Então o Banco Central deu uma competência para as bandeiras de analisar e de controlar tudo isso, desde o aspecto de risco financeiro, né, de liquidação, o que acontece se algum desses participantes quebrarem, né, como é que funcionaria essa política de mitigação de risco, mas outras questões de cumprimento de regras, das regras das próprias bandeiras, né, as regras dos arranjos que foram aprovados pelo Banco Central. Temos uma obrigação de controlar se os participantes estão seguindo essas regras ou não. E prevenção à lavagem de dinheiro, ilícitos cambiais. Quer dizer, o Banco Central colocou uma quantidade de obrigações sobre as bandeiras e que não necessariamente as bandeiras tinham sobre toda a cadeia. Desde que começou a regulação, passou a ter, e agora a gente tem que implementar isso. E isso é uma mudança para a gente, bandeira, mas também eu acho que para os próprios participantes, porque nem todo mundo estava acostumado a ter que fazer algumas coisas que passam a ser obrigatórios devido à regulação do Banco Central. Acho que esse é o primeiro panorama que a gente tem que levar em consideração. Aí, não sei se o William quer complementar alguma coisa também. Deixa eu fazer só uma interrupçãozinha. Tudo isso demanda muita responsabilidade. Isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho que é bom, tá? Isso é positivo para a indústria, porque tem coisas que acontecem que não necessariamente são corretas. Às vezes acontecem situações de desconhecimento,
pode ter má fé também, mas muitas vezes acontece até de desconhecimento, mas que são atividades ilegais. Vou te dar um exemplo bem simplesinho. Existem várias empresas que fazem um empréstimo com cartão. Não sei se vocês já viram isso. Basicamente, você pega o seu cartão de crédito, tem um limite lá, você passa num POS, simula como se fosse uma compra parcelada e a empresa te dá um dinheiro. É quase como uma agiotagem eletrônica. Isso é ilegal. Isso acontecia no Brasil, não é de hoje, acontece já faz tempo, mas era difícil pegar isso. Então, agora isso passa a ser, não uma obrigação das bandeiras, mas isso passa a ter que ser um controle, ou ter que ter um controle sobre isso, por exemplo, essa atividade, para que isso não seja feito. Então, ou seja, respondendo a sua pergunta diretamente, é assim, é positivo, porque a gente está trazendo para o mercado uma qualidade melhor, um controle melhor. No caso também de lavagem de dinheiro, havia algumas empresas que entraram no setor, principalmente subcredenciadores, que às vezes nem eram instituições financeiras ou instituições que trabalhavam com isso. Às vezes você tinha algum marketplace que era um comércio e que resolveu colocar outros vendedores lá na plataforma deles, mas eles nem sabiam até, e aí é a boa-fé, eles nem sabiam que tinham que fazer toda uma regra de prevenção à lavagem de dinheiro dessa transação. E que eles não sabiam, de novo, não por má fé, mas não sabiam porque eram varejistas. E o varejista não precisa fazer isso. Mas a partir do momento que ele começa a atuar como um subcredenciador, como uma empresa passando transações, ele passa a ter outras obrigações. Então, o que eu vejo aqui de positivo de tudo isso é que a gente vai fazer o mercado ter mais controles, vai crescer melhor por causa disso. Então, acho que vai ser um benefício para todo mundo. E, obviamente, né, eu acho que ninguém na indústria quer pessoas que estejam fazendo coisas erradas transacionando, né? Então, eu acho que no final das contas, talvez no curto, médio prazo, a gente comece a ter um controle aqui e uma separação entre os que são corretos, sérios e que estão trabalhando efetivamente para o bem da indústria, que é a grande maioria, daqueles poucos que talvez estejam fazendo coisas erradas e a gente vai conseguir tirá-los. William, conta pra gente a visão da Mastercard sobre tudo isso. Aqui na Mastercard, nós vemos com bons olhos a regulação de pagamentos, a forma como o Banco Central tem abordado a questão. Eu costumo dizer que isso, no final do dia, é uma situação positiva. Em muitos aspectos, porque no final, o Banco Central sempre foi um grande parceiro de todo o mercado. Ele sempre escutou todas as bandeiras, todos os participantes, de maneira isenta e ordenada, estabeleceu as normas após longos anos de estudo. E em muitos aspectos, até eles ratificam até a nossa visão, eles até corrigem muitas vezes percepções de mercado, adaptam as regras das bandeiras e, enfim, a realidade brasileira. No final, eu vejo que a regulação foi positiva. Eu acho que sim, porque deu uma segurança jurídica, deu um arcabouço mínimo de requisitos para que todos os participantes saibam seus direitos, obrigações e responsabilidades. Trouxe também coisas que muitas vezes nós aqui na Mastercard, vejo isso até no mercado, como o próprio Gustavo colocou, que foram relativamente inesperadas, não por má fé, de maneira geral, mas eram situações que as pessoas não sabiam que podia acontecer. O próprio exemplo do Marketplace é um que ninguém imaginava, que o mundo inteiro, a Mastercard sempre tratou os Marketplaces como um estabelecimento comercial, como um usuário final. E o Banco Central, na época, apesar de toda, teve uma grande discussão no mercado, ele concluiu, poxa, se eles são intermediadores financeiros, assim como os subcredenciadores, assim como os credenciadores, portanto, eles têm uma responsabilidade na cadeia, e que é o papel da bandeira, por sua vez, dentro do chamado modelo de 4 partes, gerenciar e garantir o equilíbrio e a isonomia das ações e das responsabilidades entre os participantes, do equilíbrio e do controle, então faria todo sentido incluí-los dentro da regulação. Isso, no final, foi positivo na minha leitura, porque no final o sistema mais seguro torna o mercado mais previsível e, por sua vez, estabelece os papéis e responsabilidades com clareza, de tal maneira que todo mundo sabe o que cada um agora tem que fazer. E, em muitos casos, se não sabem, pelo menos tem um guia de orientação inicial. Isso permitindo, tendo essa clareza, acho que é fato dado que, se observar a quantidade hoje de subcredenciadores, de empresas como a ZUP, que trazem um novo know-how, trazem uma inovação fantástica para o mercado e até desafiam nossas regras que nos fazem pensar aqui, pelo menos na Mastercard, muitas vezes trazem um modelo e ficamos pensando, poxa, isso é diferente, temos que pensar como que a regulação e a regra da Mastercard conseguem adaptar-se e garantir a segurança mínima para que essa operação aconteça e a inovação também siga, mas sempre com controle, com segurança, com todos os controles de ilícitos, como o próprio Gustavo colocou, de PLD, que é a grande questão dessa história, garantindo uma relação transparente entre todos os participantes, por fim, garantindo que o crescimento do mercado e a expansão e todos os benefícios que o mercado de cartões e mercado de pagamentos eletrônicos traz à sociedade brasileira e ao mundo todo. Mariesca, você que fica no meio dessas duas pontas e com toda a responsabilidade dos dois lados, como é a sua visão como plataforma?
Eu concordo com os dois, no sentido de que quando a gente fala de bandeiras, né, de arranjos de pagamento, o conceito é justamente um conjunto de regras e procedimentos, né, que disciplinam ali a prestação de serviços de pagamento ao público, né? E no caso, nada melhor do que você ter justamente os precursores, né, e originadores dessas regras como sendo os responsáveis também por apoiar o Banco Central na regulamentação e até fiscalização do mercado, ou seja, se essas regras estão realmente funcionando na prática e como é que deve ser feito o controle, né, do cumprimento dessas regras, né? Então, a gente está aqui, e o que me honra muito, a gente está acompanhado das duas maiores bandeiras do mundo, né, que é a Visa e a Master. Então, a gente tem aqui a presença de 2 arranjos de pagamento abertos, ou seja, são regras que permitem que integrantes de diversos tipos possam atuar dentro desses arranjos, que é o caso da ZUP. Então, a ZUP é uma integrante dos arranjos de pagamento Visa e Master. Ela é uma instituição de pagamento, né? E também é uma subadquirente que tem que seguir as regras, né, vindas desses arranjos. Como eles dois disseram, o regulador conta com o apoio das bandeiras porque é um universo bem específico, né? A gente está falando do universo de cartões de crédito, onde a gente tem peculiaridades e especificidades no fluxo do dinheiro e do pagamento e na segurança, né? Na forma de tornar essas transações seguras muito peculiares e, portanto, faz com que o regulador conte com o suporte desses players para, junto com ele, óbvio, o regulador, poder fazer aí uma fiscalização, uma orientação de todos os integrantes que estiverem participando dessa cadeia. Uma provocação aqui que eu acho que é válida é no sentido de que, de fato, é muita responsabilidade para essas entidades, né? Controle, né? Efetivo, uma vez que a gente tem diversidades, né? E perfis muito distintos de integrantes desse arranjo. E como o William bem colocou, estamos vivendo uma fase muito benéfica para o mercado financeiro, de termos tecnologia cada vez mais participando, né, do sistema financeiro, ou seja, fintechs, atrelando aí tecnologia ao mercado financeiro e, portanto, trazendo desafios de adaptações necessárias às regras previamente existentes, tanto em termos de segurança, mas também em termos de modelo de negócio. Então, essa é um pouco a provocação. Até que ponto, primeiro, né, essas entidades também conseguem ter disponibilidade em todos os aspectos para fazer esse controle efetivo e esse dinamismo necessário para entender de tantos modelos de negócios distintos dos integrantes dos arranjos. Então, William e Gustavo, sintam-se provocados. Acho que tem um ponto aqui, primeiro, que a gente tem que deixar claro, que acho que é uma justificativa, talvez, do porquê que o Banco Central coloca tudo isso em cima das bandeiras. As bandeiras são neutras no arranjo de pagamento. O nosso objetivo é, obviamente, crescer o meu arranjo de pagamento. Para crescer o meu arranjo de pagamento, eu preciso ter mais emissores, mais credenciadores, mais subcredenciadores. Eu não posso favorecer um e prejudicar o outro, porque eu, né, estaria prejudicando o meu próprio negócio. Seria uma atitude ilógica do ponto de vista até econômico. Por isso que eu acho que foi positivo o Banco Central colocar nas bandeiras esse apoio. E tem coisas que a Marisa colocou certo, tem muitos modelos de negócio, e o William tocou nesse assunto também, de que às vezes tem que dar uma mexida na regra das bandeiras, na regra dos arranjos de pagamento, para até endereçar determinados aspectos. Não dá para mexer em tudo, porque também tem umas pessoas que entram com uma coisa, o exemplo que eu dei da pessoa que quer fazer um pagamento, quer usar um cartão para financiar, que é uma atividade legal, obviamente ninguém vai fazer mudança nenhuma para isso. Mas o que eu acho que é importante é que as regras são flexíveis o suficiente para permitir modelos de negócios diferentes. Nenhuma regra Visa, e eu imagino que a Master e as outras bandeiras tenham a mesma situação, mas vou falar particularmente da Visa, nenhuma regra da Visa é específica para um cliente X ou para um negócio Y. Elas são abertas, com o objetivo sempre de favorecer o desenvolvimento de todos os negócios. E aí, botando um ponto bem importante que a Marisa colocou, as bandeiras sozinhas talvez não consigam fazer tudo. E aí a própria regulação do Banco Central deu poder para as bandeiras de delegar parte disso para algum ente. Então, por exemplo, o controle sobre subcredenciador pode ser delegado para o credenciador, como é no mundo inteiro.
O mundo inteiro, os subcredenciadores, os facilitadores de pagamento, os marketplaces, são controlados aqui, entre aspas, né, mas são fiscalizados pelos credenciadores. Por que isso é bom? Porque é ele que conhece melhor o relacionamento, apesar do subcredenciador ter um contrato com a bandeira, ele tem um relacionamento mais próximo com o credenciador. E há 10 anos atrás, a gente tem a abertura do mercado de credenciamento de um pouco mais de 10 anos. Antes disso, você podia falar que tinha um problema, você podia discutir porque você queria aceitar Visa, você tinha que contratar aquele credenciador. Você queria aceitar Master, você tinha que contratar aquele outro credenciador. Hoje tem 15, 20, 25 credenciadores que passam todas as bandeiras, não só Visa e Master, mas outras. Então, sim, você deixou uma possibilidade do subcredenciador ou do comércio escolher uma grande quantidade de pessoas e discutir, e ter uma questão de melhoria de serviço, mas sempre controlando essas questões mínimas de controle, que é o que a regra das bandeiras vai sempre colocar, que é o ponto que o William indicou no início. Tem uma regra mínima e pronto, não tem jeito. E aí o credenciador vai ter que fazer esse controle. Tem que fazer isso porque ele é o que está na ponta, é o que consegue fazer isso, é o que tem até, vou chamar assim, mais experiência para olhar prevenção à lavagem de dinheiro de comércio. Não as bandeiras, em lugar nenhum do mundo as bandeiras fazem prevenção à lavagem de dinheiro de comércio. Tem políticas e regras para que emissores e credenciadores tenham as suas formas de fazer todos esses controles. Eu acho que é meio que uma questão meio natural que o credenciador faça isso mesmo, como é autorizado pelo Banco Central. As bandeiras fazerem tudo, realmente, como o próprio Gustavo colocou, é uma situação complexa, mas isso também é uma questão que Mastercard, Visa também, quando você vê a história das duas companhias, nós endereçamos ao longo do tempo. Nós chamamos de modelo de 4 partes, porque nós temos o emissor de um lado e o credenciador do outro, o acquire, que o mercado conhece, e nós atribuímos responsabilidades a esses entes, a esses participantes. Como o Gustavo colocou, a própria regulação no final ratifica, de certa forma, o entendimento que Mastercard teve com relação a isto. Dentro do modelo de 4 partes, você tem 2 grandes públicos a serem atendidos. De um lado, os estabelecimentos comerciais, que necessitam capacitação, e do outro lado, os consumidores. E criou papéis e responsabilidades muito bem definidas aos emissores para cuidar e atender adequadamente os consumidores, e do outro lado, os credenciadores atender adequadamente os estabelecimentos comerciais, cada um dentro do seu lado do seu modelo. Isso foi feito não porque foi a maneira mais eficiente que nós encontramos ter um nível de controle aceitável, pois o emissor focado no seu lado poderia eventualmente criar soluções adequadas ao seu modelo de negócio, respeitados os princípios, que é isso que eu acho que é o papel principal de uma bandeira no final do dia. Definir os princípios e os controles mínimos que garantam que os princípios estejam sendo cumpridos. E as variações que a inovação traz dentro desses princípios, isso é permitido. O regulamento da Master é muito principiológico nesse aspecto. Então, nós não entramos na minúcia que este participante não poderá fazer a transação desta maneira, usando esta informação, passando deste parâmetro. Nós não chegamos nesse nível de detalhe, mas nós definimos os parâmetros, os requisitos mínimos necessários para que todo o ecossistema funcione, para que um emissor na China possa emitir um cartão Mastercard e aqui no Brasil ele se aceite e vice-versa. Então, é um grande escala que nós criamos e isso é um modelo de sucesso no final, que foi trazido ao Brasil e assim nós distribuímos as responsabilidades dentro dos participantes. Por isso, como o Gustavo colocou, o Banco Central ratifica na regulação, né? O subcredenciador, ele muitas vezes entra no nicho, como o marketplace, que achou um nicho de comércio eletrônico e explora com eficiência. Então, vamos deixar com que ele explore o que ele sabe fazer melhor com eficiência, mas para garantir a segurança no pagamento, nós, bandeiras, estamos definindo regras mínimas e controles mínimos, atribuindo, por exemplo, ao credenciador, que conhece com muito mais aptidão como processar, capturar transações de um comércio eletrônico, de um device, de um POS, de um estabelecimento comercial qualquer, as atribuições necessárias e as condições mínimas necessárias para que ele efetue o controle. Até baseado num conceito muito em voga no mercado de risk-based approach, uma avaliação baseada em riscos. Nada melhor do que um ente que conhece com profundidade ao seu lado do modelo e conhece com profundidade a essência do seu negócio, estabelecer os controles necessários. Nós vamos definir os princípios, os controles mínimos. E depois, dentro deste set, desse framework que nós definimos, que são os regulamentos, as regras, cada um tem a liberdade de agir. E o papel da bandeira, eu acho que realmente não temos como fazer tudo, mas eu acho que é um modelo que eu considero bastante de muito sucesso, que a própria história mostra, e isso explica boa parte do crescimento, tanto Visa quanto Master, para quem lê a história, que é a capacidade de replicação e a capacidade de criar princípios bem definidos, que preservam a segurança, mas que também não tolhem a inovação, não tolhem a capacidade de criação que fintechs como a Zup, instituições de pagamento como a Zup trazem, por exemplo, para nós. Por isso, eu acho que temos condições de fazer tudo?
não, mas temos capacidade de definir os princípios e garantir que cada um cumpra com as suas responsabilidades mínimas e usando intensivamente tecnologia. Pelo menos aqui na Mastercard nós usamos a tecnologia até o seu limite. Nós tentamos criar todos os mecanismos possíveis para a forma mais automática, mais eficiente possível, nós possamos ter os controles com menor custo para os participantes e com o melhor nível de alerta e controle que possamos prover e, desta forma, ter uma visão sistêmica adequada de toda a nossa rede. Só para concluir, portanto, eu acho que o papel de uma bandeira, nesse aspecto, nós somos muito alinhados, e até por isso que o Banco Central também se inspira em muito do que nossas boas práticas no exterior, em outros países, justamente ser esse papel de árbitro, de ser mediador, mas como o Neumann colocou com muita propriedade, sermos isentos, porque não nos interessa uma competição entre emissores, credenciadores, porque no final o bolo só cresce se todos crescem. Esse é um modelo de negócio onde não existe uma competição que eu só ganho se o outro perde. Não, aqui só ganha se todos ganharem. É um modelo muito raro até de negócios, onde é um win-win em todos os sentidos. No final, até isso é o lema da Mastercard, a World Beyond Cash, o mundo além do dinheiro. No fundo, o nosso grande competidor é o dinheiro. Nós queremos transformar o dinheiro em meios eletrônicos e aumentar a eficiência dos pagamentos. É esse o grande vilão que nós queremos combater. E nesse aspecto, o Banco Central enxerga com bons olhos e até corrobora nesse aspecto. Só que ser eletrônico implica em motores mais eficientes, em controles mais efetivos para garantir a segurança do ecossistema. Então, acho que, no final, por isso explica muito do nosso sucesso como modelo de negócio e da adesão que nós temos ao redor do mundo e aqui no Brasil também. Bom, nós já falamos do regulador, mas também nós temos 2 ingredientes a mais nesse bolo, que são a inovação e o ecossistema de pagamentos que coexistem sem a preocupação da regulamentação. Qual o papel das bandeiras nesse movimento contínuo? Ida, você tem total razão. Inovação, e principalmente quando a gente fala de meios de pagamento, tem que ser sempre. No final das contas, né, ninguém quer fazer um pagamento. Você não vai numa loja para fazer um pagamento. Que seja no seu supermercado ou numa loja qualquer e fala assim, opa, deixa eu ver onde está o caixa para eu pagar. Não, sua experiência é comprar o produto. É você chegar, olhar o produto, olhar aquele serviço e falar, poxa, eu gostei, quero, e sair. A brincadeira da uberização do pagamento era essa, que o Uber fez, ele deixou o pagamento totalmente invisível. Você entrou no carro, você pediu para o aplicativo, parou um carro, entrou, te levou, você não precisou chegar no lugar, deixa eu ver meu dinheiro, meu cartão, não. Você já fez o pagamento antes. E esse é uma grande questão que as bandeiras têm que trabalhar muito e trabalham muito para ter. Mas uma questão que eu acho que é importante aqui é que quando as bandeiras fazem alguma coisa, a gente não desenvolve para um público específico. Tem que ser para todo mundo. E às vezes a gente vê algumas iniciativas e que é só para um determinado tipo de público. Isso é ruim, porque a experiência tem que funcionar para todo mundo. Missão da Visa é ser o melhor meio de pagamento para todas as pessoas em todos os lugares. Quando a gente pega um país como o Brasil é muito grande, muito diverso. Quando a gente começa a pegar o mundo e achar que o mundo é a Faria Lima aqui, na Avenida Faria Lima aqui em São Paulo, é um mundo totalmente diferente se você for para fora da Faria Lima, né? Mesmo dentro da cidade de São Paulo. Então, você tem que ter experiências que funcionem para todo mundo. E as bandeiras, até para essa escala global que elas têm, conseguem fazer isso pensando numa usabilidade, numa experiência em todos os lugares. E aí, a gente precisa de empresas como todos os participantes aqui, dos emissores, implementarem soluções, os credenciadores estarem prontos, os subcredenciadores estarem prontos, mas também de chegarem com propostas novas, com soluções novas, com questões novas. E vários produtos ou várias soluções criadas pela Visa ao longo do tempo vieram muitas vezes desses participantes, ou às vezes de um comércio, ou às vezes de uma pessoa dentro de um comércio, ou às vezes de um prestador de serviço que tinha uma necessidade, que tinha alguma questão, e vamos atrás e vamos tentar desenvolver. E eu acho que esse é um grande papel, porque além disso eu consigo escalar isso mundialmente. Então, uma iniciativa que surgiu na Índia, eu consigo rapidamente trazer para o Brasil essa mesma experiência, com o mesmo padrão de segurança, a mesma qualidade da transação. Então, eu acho que essa é uma vantagem que a bandeira tem em termos de inovação. É óbvio que tem várias pessoas, e aí vou usar a Maressa aí como exemplo, a Zup cria coisas novas também, claro, usando as ferramentas que tem, porque uma coisa é a gente colocar ferramentas, e aí o caso de uso específico vai ser feito por esses participantes do arranjo. E eventualmente eles vão descobrir uma forma de pegar aquela solução que foi criada e fazer de uma forma diferente. Mas todas as soluções têm que ser básico, segurança.
conveniência. Ninguém usa meio de pagamento que não é conveniente. Não adianta. Você vai pegar o meio de pagamento aqui, mas olha, você tem que fazer isso, depois você tem que ligar para tal lugar, depois você tem que fazer aquilo. Cara, esquece, não vai acontecer. O consumidor não quer fazer pagamento. Um exemplo bem simples, transporte público. O que a gente fez em Londres e todas as bandeiras estão trazendo para o Brasil, é a mesma experiência. Pega seu cartão, por que você precisa ir comprar um ticket do metrô ou alguma coisa, colocar na catraca? Você não precisa. A empresa de metrô, ela não funciona, ela não serve para vender ticket. E nem você, passageiro, quer comprar o ticket. Você quer entrar no metrô e ser transportado do ponto A para o ponto B. Você quer entrar no ônibus e sair do ponto A e chegar no ponto B. Por que você precisa ter um instrumento diferente que você tem que carregar num lugar com uma outra forma? Por que precisa ser assim? A experiência do usuário tem que ser muito, né, a grande vedete da vez, né, o user experience, mas assim, no caso de meio de pagamento, ele tem que ser de uma forma que a pessoa nem perceba que está fazendo o pagamento, ela não precisa fazer isso. De novo, ninguém sai de casa falando, opa, deixa eu fazer um pagamento hoje, que hoje eu vou no supermercado e quero pegar aquela fila para pagar. Ninguém quer fazer isso, gente. É isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais para tirar esses pontos de atrito, que melhora a experiência do consumidor, melhora a experiência da loja, melhora o negócio para todas as pessoas. Outro dia nós tivemos a Ingrid Bar do Linker conversando aqui com a gente no Papo na Nuvem. E ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, a gente não acorda de manhã e fala, que legal, hoje eu vou pagar um boleto. Não é agradável, né? E por causa disso mesmo tem que ser o mínimo possível de trabalhoso. Quanto mais rápido, melhor. Tem que ser uma coisa praticamente automática. Agora vamos falar um pouco de inovação. Impossível a gente não falar do fator Covid e da sua longa duração. Como você vê o impacto da pandemia no mercado e também no consumidor final? Como impactou? O impacto da Covid é uma frase que tem virado quase clichê. Eu acredito que viveremos um novo normal. O papel das bandeiras nessa hora, o impacto na economia. A sociedade é um ente extremamente integrado. A Covid trouxe uma nova realidade, uma questão de saúde, uma questão de relacionamento, uma questão de como fazer as coisas, das nossas atitudes, que foi totalmente inesperada. Foi um vendaval que chegou, da noite para o dia estávamos todos em quarentena, de repente vamos usar máscaras, não podemos tocar as pessoas. E isso afeta muito às vezes o psicológico e a cultura das pessoas. A Covid trouxe uma série de questões, como a higiene, o cuidado, se tornaram vitais, o contato físico virou quase um palavrão, é uma coisa estranha para o brasileiro, que é um povo tão receptivo e tão caloroso. Isso tem gerado diversos níveis de impacto na sociedade. As pessoas estão evitando de ir para escritórios. Nós aqui, por exemplo, estamos fazendo e conversando através da internet. Eu acho que cada vez mais a tecnologia acabou se mostrando, mais uma vez, como a solução para muitos problemas que nós temos e a solução para muitas restrições que nós temos. Hoje vejo que, por conta da Covid, as pessoas começaram a ter menos medo de fazer compras pela internet. Perceberam que isso é seguro. Utilizar e-commerces, serviços de entrega, as pessoas começaram a usar cada vez mais. Contactless, que nós vínhamos trazendo por questões de eficiência, por praticidade, como o próprio Gustavo colocou, as experiências, por que eu vou ter 2 instrumentos? Eu quero um só para poder pagar meu ônibus, pagar com o menor atrito possível. Isso se tornou ainda mais premente nesse momento atual. E no final, as bandeiras acabaram trazendo muitas dessas inovações e o papel das bandeiras agora, neste momento, está sendo muito mais de como acelerar este movimento, acelerar e atender a necessidade da sociedade hoje, atender a necessidade do público, do consumidor, do estabelecimento comercial. Como nós podemos pensar e acelerar para que os impactos econômicos que todos percebem, níveis de desemprego, níveis de atividade econômica problemáticos, possam ser o mais suavizados possível e como o setor de pagamentos pode reduzir isso, né? No final das contas, a Covid vai trazer uma nova realidade, acho que não vai ser a mesma coisa de antes da Covid. Porém, acho que o setor de pagamentos vai ter um papel importante nesse movimento de suporte. Porque o foco do setor de pagamentos é realmente a inovação, a segurança e a maior tranquilidade possível para o pagamento. E isso, cada vez mais, no mundo que o contato físico se torna mais complexo, que tudo se torna mais tecnológico, mais eletrônico, mais digital, cada vez mais isso vai exigir de nós novas soluções e, bom, como o Gustavo colocou, nós da Mastercard também estamos sempre trazendo as melhores soluções que alguém em algum canto do mundo teve uma boa ideia e, de repente, nós conseguimos empacotar aquilo, transformar numa coisa simples, não sem muito sangue, suor e lágrimas, mas trazer isso em escala global.
digital. Muitas soluções, como o próprio Contactless, surgiu de uma ideia e, de repente, conseguimos pensar numa maneira de trazer isso a nível global e, bom, estamos aqui fazendo no Brasil e a solução se provou uma ótima ideia para evitar, por exemplo, um aumento de contágio de Covid. Essas e várias outras são questões que acho que não sei dizer com precisão, até porque ninguém sabe o dia de amanhã e como que uma pandemia evolui. Acho que é um aprendizado novo e cada dia vai ser uma surpresa, mas eu acho que vai ser um novo normal, ancorado muito mais em tecnologia. A tecnologia, por sua vez, vai prover soluções que até pouco tempo atrás a gente nunca imaginaria que teríamos. E no final do dia, isso se torna positivo para toda a sociedade. E para a Visa, como foi esse impacto sobre o seu mercado? Acho que todo mundo sofreu um impacto maior ou menor, mas teve uma mudança. Acho que teve um impacto e eu acho que teve um impacto positivo. Eu concordo com o William quando ele fala de uma mudança. O que a gente via no Brasil, principalmente, era um uso do dinheiro que não era pequeno e muito de hábito. As pessoas estavam acostumadas a receber em dinheiro e aí, por isso, fazer os seus pagamentos em dinheiro também. Com a Covid, o dinheiro ficou com uma coisa que a gente sempre soube, dinheiro é sujo. Papel moeda é sujo, porque o negócio circula na mão de várias pessoas, se coloca em alguns lugares que não são necessariamente limpos. Então, ou seja, é o papel, não tem muito jeito de mudar isso, né? E o que a gente tem visto é que tem uma aversão a esse papel. E aí os meios eletrônicos começaram a crescer. Então a gente tem visto a mesma coisa que o William falou, de um aumento do uso de cartões sem contato, muita gente nova no e-commerce, né? A gente tem reparado isso, que tem usuários primeira vez em compras eletrônicas porque não tinha outro jeito. E eu acho que isso só tende a melhorar. De novo, era uma experiência no Contactless muito boa aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo. Fora, era um pouco mais complicado, a pessoa não sabia como usar, nem o cliente, né, o portador do cartão, né, nem o consumidor, nem a loja. Hoje você já começa a ter uma cultura um pouco diferente. Eu lembro que há um ano atrás eu estava na praia e eu fui fazer o pagamento, uma compra lá qualquer de uma pessoa, e fui usar meu celular para pagar. A pessoa olhou para aquilo e falou, como assim? Você vai pagar com o celular? Eu falei, meu cartão está aqui, deixa eu pegar e tal. E fiz uma transação sem contato. O vendedor da praia foi a primeira vez que ele tinha visto aquilo. Ele achou aquele negócio coisa mais... Ele já aceitava cartão, mas nunca tinha feito uma transação sem contato. A partir daí, eu aposto que hoje ele deve estar mais acostumado a fazer esse tipo de coisa do que um ano atrás. E daqui a um ano, a gente vai ver isso crescendo muito mais. Por quê? Porque ele é mais cômodo. A experiência, o tempo de transação é menor. É mais fácil para o cliente fazer isso. Ele não precisa de maiores problemas. E para a loja, tempo de transação melhor significa menos tempo no checkout, esperando, né, fila de checkout, que é ruim. Fila de checkout mata qualquer negócio. Então, isso tudo é extremamente positivo. E uma outra coisa que, quando a gente fala de compra de e-commerce, que muita gente nova aprendendo a fazer compra no e-commerce, vai vir para ficar. A gente tem visto aí anúncios de empresas de varejo eletrônico trazendo cada vez mais novas inovações, novos produtos, novas funcionalidades para o Brasil, que já existiam em outros países, que só tende a decolar, porque as pessoas perceberam que você não precisa ir no supermercado mais fazer a compra. Você não precisa mais ir comprar nada, nenhum produto. Você consegue pedir e a pessoa te entrega. Mais fácil ainda. Eu acho que essas são mudanças que vieram para ficar. Não acho, né, quando o William colocou do novo normal, essa é uma mudança que vai ficar. A pessoa que usou, experimentou, gostou e viu que é mais fácil, a partir daí vai usar. E aí toda a indústria, e mais do que a indústria, mas toda a economia do país, todo mundo ganha. O William colocou isso também do ganha-ganha, mas é ganha-ganha-ganha-ganha-ganha, porque a economia vai ganhar, a economia funciona melhor, o governo vai ganhar. Uma coisa indireta aqui, que tem um benefício indireto, você acaba atacando aqui a economia informal, sonegação de impostos. Tudo isso se acaba sendo afetado, né? Economia informal, você acaba diminuindo a quantidade de empresas que sonegam, que trabalham na informalidade. Porque com o meio eletrônico de pagamento, você tem todo o registro. Com o registro, você não consegue sonegar o imposto ou sonegar uma venda. Esse tipo de coisa é uma vantagem que os meios eletrônicos de pagamento trazem, que é extremamente positiva para toda a sociedade. Então, falando nisso, esses meios eletrônicos de pagamento, eles aumentaram muito, né, Marisca? E a gente se preocupa com a segurança, com o fator antifraude. Como é que fica isso? Qual é o futuro de tudo isso? Como se sentir seguro? Acho que, na verdade, a questão da segurança sempre foi e sempre vai ser, né, um issue e um ponto de preocupação. Eu costumo dizer que o Banco Central, o regulador, ele tem como dois
principais, né, nortes e propósitos, justamente garantir a segurança, né, do sistema financeiro contra justamente fraudes, lavagem de dinheiro, contra crimes financeiros. Então, a solidez, credibilidade e a segurança do sistema financeiro. E o outro pilar, né, é garantir que o usuário final, que o consumidor de serviço financeiro, seja respeitado e tenha a melhor experiência possível, tanto em termos de menores taxas, quanto em termos de segurança, de concorrência, de poder de escolha. Então, são esses dois grandes pilares que o próprio regulador se baseia, né, como principais princípios para regulamentar o mercado financeiro, o sistema financeiro. Com relação ao aumento, né, do pagamento à distância e, portanto, de novos entrantes, como os dois colocaram, Gustavo e William colocaram, após pandemia, a gente vê acelerando em muitos anos. Eu acredito que a gente vai ter, em meses pós-pandemia, uma curva de crescimento de novos entrantes vendendo pelo comércio eletrônico, vendendo à distância, o que não fazia antes. O que, se não tivesse a pandemia, a gente enxergaria essa curva em anos. A gente está enxergando num universo muito menor, tá? De crescimento, de número de estabelecimentos comerciais vendendo e entregando esses produtos e, portanto, sem necessariamente ter uma maturidade ou uma experiência de quais são os riscos que envolvem, sim, o pagamento à distância e, portanto, os tipos de fraudes específicos que estão vinculados a um pagamento via cartão de crédito numa plataforma, pelo aplicativo ou pelo site. Então, a gente tem, sim, que mapear que isso vai acontecer, né? A gente vai ter uma experiência de novos players aí dentro deste universo de e-commerce. Também vamos ver a inclusão de desbancarizados que usavam só o dinheiro mesmo, cash físico, como eles colocaram, a partir do momento do isolamento, passando a ter, sim, uma inclusão nesse mundo digital de pagamento e também inexperientes para se preservar de eventuais golpes e fraudes. Então, naturalmente, a gente vai ter um crescimento dessas situações, mas não é nada fora do que é previsível para o regulador e para os próprios integrantes do sistema financeiro. O que se tem que colocar é justamente no radar soluções e o investimento em áreas de risco para todos que atuam nesse segmento de meio de pagamento é algo urgente, é algo importante, né? Então, no fim do dia, há oportunidade de crescimento de novas e cada vez mais aperfeiçoadas soluções antifraudes, cada vez mais o aprimoramento dos profissionais e o investimento dos profissionais em compliance e risco para lidar com essas situações que, de novo, voltando lá para os princípios que o William falou, os princípios das bandeiras, que no fim do dia é o que rege aí este mercado específico de meio de pagamento. Não se pode perder de vista que, apesar das mudanças, a segurança tem que ser sempre mantida e também tem que ser adaptada para que ela seja garantida. Eu acho que é por aí. Porque os não bancarizados são muitos. Eles correspondem a 30% da população adulta. Então, eu queria saber, com essa novidade que a Mariska colocou muito bem, já há um preparo em relação à segurança. Mas e as bandeiras? Elas estão preparadas para essa novidade? O impacto é negativo ou positivo? Para começar, acho que a gente tem que pensar até um pouco na própria relação do ser humano com o dinheiro. A relação do ser humano com o dinheiro é uma relação muito parecida com a relação com o médico. Nós pagamos para alguém, compramos com alguém, ou vamos no médico, colocamos nosso dinheiro no banco, porque confiamos que aquele dinheiro vai estar na nossa conta, que o médico vai realmente nos tratar e que o produto que aquele vendedor está me entregando é um produto de qualidade. Então, muito da questão de segurança é justamente para trazer a confiança na relação de compra de produtos ou serviços que ocorrem dentro da sociedade. Nesse aspecto, a segurança é vital para as bandeiras e é um dos alicerces, tanto é que nós, bandeiras, somos patrocinadores, fortes incentivadores, por exemplo, do padrão PCI, que é um padrão de segurança global para garantir um mínimo de segurança na guarda dos dados, muito em linha com a própria LGPD, em questão de privacidade de dados e proteção dos dados pessoais. Mas acho que muito da questão de segurança, a gente precisa entender, às vezes, eu vejo aqui como dois aspectos muito importantes que tornam esse mercado tão sólido. Um é a segurança financeira. Uma coisa que o Banco Central tem batido muito fortemente em toda a cadeia, tem sido alvo de grandes discussões,
é uma coisa que às volta e meia sai na mídia, é a questão da garantia financeira. Diferentemente de uma TED, de um cheque, que se por acaso estornar, o pobre estabelecimento comercial não terá como fazer nada, a não ser contestá-lo dentro das políticas de risco de cada uma de nossas bandeiras, temos a garantia que, como o Gustavo colocou, de que o consumidor terá a segurança de que o emissor, ao fazer uma compra, o dinheiro vai sair do emissor, do cartão, e vai chegar no merchant. Vai chegar no estabelecimento comercial na ponta final da cadeia. Esta segurança que, inclusive, nós, bandeiras, também colocamos e controles, procedimentos para garantir isto, e até o nosso próprio patrimônio, muitas vezes, para garantir essa questão, é um diferencial brutal e que garante a segurança do ecossistema de pagamentos. E o próprio regulador, muito preocupado em vários aspectos, volta e meia, como a própria medida provisória 930 foi lançada e foi visto com muito bons olhos pelo mercado, como um mecanismo que traz mais segurança ainda, que o recurso será realmente repassado ao longo da cadeia de pagamentos. E outro aspecto também foi bastante mencionado aqui, que é o outro alicerce que as bandeiras se preocupam muito, é a questão de segurança no aspecto da fraude, chargeback, que é o estorno na transação. Como garantir a melhor experiência possível, com menores níveis de fraude, para garantir a confiança de que, ao usar um cartão, o consumidor terá a certeza de que o valor estará correto e que, em caso de qualquer problema, as bandeiras disponibilizam um sistema de resolução de disputas, como o sistema de chargeback, em que o emissor e o credenciador poderão discutir, apresentar seus pontos de vista e decidir da maneira mais rápida e eficiente possível quem está com a razão e se torna devido ou não, ou se houve uma fraude, e garantindo que o consumidor tenha a tranquilidade de pensar, posso usar meu cartão? Sim. É tão seguro quanto pagar, ou até mais até que o dinheiro, porque se a compra que eu efetuar, por exemplo, por um e-commerce não chegar, ou chegar danificado, além de todo o amparo do Código de Defesa do Consumidor, o sistema de pagamentos provê um sistema de resolução de disputas, onde o e-commerce e o consumidor, cada lado com o seu patrocinador, o emissor e o credenciador, apresentarão as evidências do seu lado e, por meio de um sistema totalmente eletrônico e eficiente, haverá uma decisão a favor de um lado ou de outro, com a maior tranquilidade e transparência possível na relação, garantir a segurança. Então, o merchant de um lado, o estabelecimento comercial de um lado vai ter a segurança de que, se ele fez tudo certo, ele vai receber o recurso dele, e do outro lado, o consumidor terá uma certeza de que existe um mecanismo de que, se houver algum problema com o pagamento dele, ele tem um mecanismo de ação. Acho que todo o resto de problemas de segurança que nós enxergamos no final, como problemas de segurança cibernética, segurança de outras origens, no final são, de certa maneira, derivados desses dois alicerces que são core, são princípios básicos que nós perseguimos no mundo inteiro. Temos inúmeras soluções para isso, é uma fraude e é uma corrida sempre contra o tempo, a criatividade de quem está pensando em como criar, burlar um sistema é sempre muito maior do que a capacidade, muitas vezes, nossa de tentar coibir isto, mas vejo com bons olhos que, graças à nossa experiência global de aprendizagem, de trazer boas situações, boas ferramentas, bons mecanismos, temos tido um bom sucesso. Os próprios níveis de chargeback e fraude da indústria mostram que, em muitos casos, não chegamos a 1% do volume de chargeback numa transação que, no mundo físico, que a gente chama, com um cartão presente numa maquininha, com contactless. É um volume baixíssimo. O e-commerce também se beneficia muito disso, com várias soluções que temos trazido, ou próprias soluções pensadas através do olhar e de uso de um machine learning intensivo, seja nas bandeiras, ou seja complementado pelos próprios participantes, como a própria ZUP, ou próprios entes que existem hoje. Até existem empresas especializadas hoje no setor. Acho que, no fundo, a segurança é uma questão vital e é uma preocupação constante. É um dos focos grandes de inovação. O tempo todo, nós, pelo menos aqui na Mastercard, e certamente eu vejo isso pela Visa também, estamos sempre atrás de trazer novas soluções fáceis e eficientes e que garantam maior segurança e, dessa forma, garanta confiança no uso dos meios eletrônicos de pagamento. Eu só quero completar poucas coisas aqui, mas eu acho que o primeiro ponto é, toda vez que tem um produto, uma solução nova que nós fazemos como bandeiras, a primeira preocupação é a segurança daquele produto. Lançar um produto de pagamento inseguro é um tiro no pé. Basicamente é isso, porque a pessoa, se começar a ter muita fraude naquele meio de pagamento, a pessoa para de usar. Se eu estou usando e estou tendo roubo, eu paro de usar aquele meio de pagamento, ponto, acabou. Está no nosso DNA, como o William colocou também, está dentro. É o que a gente faz. Existe algumas coisas, algumas ferramentas no e-commerce de antifraude, de teste, que são ótimas, que vão ajudar bastante. Se eu puder citar mais duas, tokenização. Tokenização é alguma coisa que a gente aposta muito que vai resolver. É um padrão internacional. O 3DS 2.0, alguma coisa que pode ajudar bastante e pode aliviar o próprio comércio. Porque hoje no e-commerce, muitas vezes uma fraude, uma contestação de despesa acaba caindo na conta do comércio. O
com o 3DS 2.0, você vai conseguir ter uma segurança maior de que aquela transação foi feita, foi correta, e aí a conta não vai cair no comércio mais, você transferiu a conta para o emissor. Então, você está dando um benefício para o comércio que pode ser que você tenha uma conversão maior de vendas. Esse é um outro aspecto, não adianta a gente ter uma ferramenta extremamente segura, 100% de chance de segurança, significa que ninguém vai passar transação nenhuma. Se eu nego todas, não tenho fraude, mas também não resolvo o problema das pessoas. As pessoas têm que comprar. Então, esse ajuste é que precisa ser feito. A gente precisa ter a maior aprovação possível com a maior segurança possível. Então, essa é uma combinação que no mundo físico, o cartão com chip e senha basicamente resolveu esse problema, que não tem um leitor de chip e senha no e-commerce. Então, o 3DS 2.0, a gente imagina que vai fazer esse papel equivalente a isso, vai dar essa segurança para a transação. E aí, uma transação que passa a ser mais segura, que o emissor tem mais certeza de que aquela compra é realmente feita pelo seu cliente, e a loja tem uma certeza de que vai receber também o dinheiro que fez a venda e que tem um cliente novo ou tem um cliente recorrente aqui, que isso é o core de tudo, né? Eu acho que